Seja bem-vindo aí a mais esse vídeo da nossa série de circuitos elétricos e hoje nós vamos aprender a análise de circuitos através do método das malhas, né? No vídeo anterior nós aprendemos o método das correntes nos ramos e esse aqui é o método das malhas. Esse aqui é muito mais utilizado do que o anterior, embora eles sejam aí bem parecidos. Esse aqui é mais eficiente, na verdade, do que o anterior, certo? Então, igualmente eu fiz no vídeo passado, aqui tem um roteiro, né, de como aplicar o método. Nós vamos aprender o método através de exercícios, né, já que não precisa de grandes teorias aí para entender como é que o método funciona. Então vai passar aí embaixo o nome do livro. Então eu retirei os exercícios, é o capítulo 8 do livro. E o primeiro que a gente vai resolver é o exercício número 17. Letra A e letra B aqui atrás de mim, né? Então foi dado aqui um circuito, ele pede que se determine as correntes. Está aqui o circuito em preto, duas fontes de tensão e alguns resistores aí. Então para aplicar o método, nós vamos arbitrar aí uma corrente em cada malha. Nós vimos lá no vídeo anterior o que é uma malha, um caminho fechado aqui, né? E o que eram os ramos. Os ramos eram um ramo é qualquer associação de elementos em série, né? Então eu tenho um ramo aqui, um outro ramo aqui e outro ramo aqui. São 3 ramos e 2 malhas nesse circuito. Então nós vamos adotar ali correntes de malha no sentido horário, certo? Eu estou adotando no sentido horário. Se você quiser adotar um sentido anti-horário, aí fica a gosto do freguês, né? Vou adotar no sentido horário. Se a gente encontrar aí um valor, após resolver o sistema de equações, um valor negativo, significa que esse sentido está errado, a gente só precisa inverter o sentido. Tá certo? Então estão adotados aqui nas duas malhas os sentidos da corrente. Agora, em função dos sentidos das correntes, nós vamos colocar as polaridades nos resistores, né? A polaridade na bateria, ela é fixa. O traço maior é o positivo, o traço menor é o negativo. A mesma coisa para esse lado. Isso independe do sentido da corrente, certo? Então, quando a corrente circula nesse sentido, eu vou ter uma queda de tensão nesse resistor conforme indicado aqui, né? Vai do mais para o menos. Então, eu tenho uma queda e tenho uma outra queda no resistor R3. Malha 2, tenho uma queda no resistor de 2 ohms, uma queda na bateria e uma outra queda no resistor de 8. Então perceba que esse resistor de 8 ele é comum à malha 1 e à malha 2. Então ele tem 2 quedas de tensão aqui, uma para cada corrente, tá certo? Agora, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões também no sentido horário, nós conseguimos obter 2 equações, uma para cada malha, e aí basta resolver esse sistema de equações, né? E a gente obtém então as correntes reinantes aí no circuito. Essa parte aqui que está em vermelho é parte da resolução do problema, a gente já vai ver porque que está desse jeito aí. Então não se incomode nesse momento com essa parte que está em vermelho, né? Então fazendo análise na malha 1, lei de Kirchhoff das tensões, eu tenho uma elevação de 4 volts, uma queda de 4,1, menos 4,1, e uma queda de 8,1, menos 2. Né? Então eu tenho 2 correntes, é uma menos a outra. Para a análise na malha 1 é I1 menos I2, porque nós estamos falando da malha 1. Não é I2 menos I1, é I1 menos I2. Cuidado para não inverter aqui. E quando a gente estiver falando da malha 2, nós vamos ter I2 menos I1. Certo? Como nós já vamos ver. Então, 8I1 menos I2 igual a 0. Então, obtivemos uma equação, vamos dar um tapinha nela aqui. Menos 12I1 mais 8I2 igual a menos 4. Equação número 1, oriunda aí da malha 1. Malha 2, lei de Kirchhoff das tensões na malha 2. Eu vou ter uma queda, né, corrente nesse sentido, eu tenho uma queda de 2I2, menos 2I2. Uma queda de 6, né, na bateria eu passo do mais para o menos, então cai 6. E aqui, uma outra queda de menos 8I2 menos I1, já que eu estou equacionando a malha 2. É I2 menos I1, igual a 0. Damos um tapinha, 8 e 1 menos 10 e 2 igual a 6. Então aqui eu tenho
essa equação com essa, né, eu tenho um sisteminha de equação aí, duas equações e duas incógnitas, é perfeitamente possível resolver aí esse sistema. Você pode resolver pela calculadora, como eu deixei lá no vídeo passado, você pode resolver aí com determinante, ou fazer do jeito que eu fiz aqui, fazendo a soma aí das duas equações, tá certo? Então, para poder fazer a soma das duas equações e eliminar uma das incógnitas, eu vou multiplicar a equação número 2 por 1,5. Então, eu vou reescrever a equação aqui embaixo, a equação número 1, eu mantive igualzinha, menos 12 e 1, mais 8 e 2, igual a menos 4, tá aí, idêntica. Multipliquei por 1,5, já vamos ver por quê, a equação número 2. Então, eu obtive 12 e 1, menos 15 e 2 igual a 9. Apenas multiplicando essa equação aqui por 1,5. Por que eu multipliquei por 1,5? Porque agora, na hora que eu somar as duas equações, eu tenho menos 12 e 12. Então, eu cancelo o I1. Eu vou ficar aqui apenas com o I2. Então, sai de imediato. Fazendo isso, eu cancelei esse aqui, né? E fica 8 e 2 menos 15 e 2, menos 4 com 9. Eu vou obter, então, menos 7 e 2 igual a 5. Né? Apenas somei essas duas linhas aí. E 2 é igual a menos 5 sétimos ampere. Então, corrente negativa significa que o sentido que eu indiquei para cá está errado, é o contrário. Então, em vermelho tem o sentido real. Né? E 2 é para lá. Agora basta eu pegar qualquer uma das equações aqui e substituir o I2. Eu peguei aqui 8 e 1, menos 10 e 2 igual a 6. Então, 8 e 1 menos 10 e 2 é menos 10 vezes 5 sétimos. Então, vai dar mais 50 dividido por 7 igual a 6. Então, só tenho aqui a incógnita I1. I1 é menos 1 sobre 7 amperes. Então, novamente, o sentido que eu adotei aqui, eu obtive uma corrente negativa após resolver o sistema. Então, ele não está nesse sentido, ele está no outro sentido. Tá certo? Então, agora nós temos aqui a corrente, o sentido real da corrente 1 e o sentido real da corrente 2. E 2 é maior do que 1. Então, a corrente que está chegando, ela é maior do que a que está saindo aqui. Portanto, a outra tem que estar saindo. O sentido de IR3, a corrente que passa pelo IR3, tem que ser para baixo, para respeitar aí a lei de Kirchhoff das correntes, certo? Então, I2 é igual a I1 mais IR3. IR3 é então I2 menos I1. Agora, como eu estou falando das correntes reais, né, eu vou usar o valor positivo das correntes. Né? Não vou usar menos 5 sétimos e menos 1 sétimo. Eu vou usar 5 sétimos menos 1 sétimo. Aqui, esse menos vem daqui. Né? Então, eu usei valores positivos das correntes porque eu estou usando a lei de Kirchhoff que eu obtive aqui com os valores reais, com os sentidos corretos. Certo? Então, IR3 é igual a 4 sétimos ampere. 4 dividido por 7. Certo? O item B, então ele acrescentou uma fonte aqui no meio, no ramo do meio, aí que vai mudar absolutamente nada aí pra gente, certo? Nós vamos aplicar o método da mesma maneira que nós fizemos anteriormente. Então, novamente, atribuímos valores de corrente no sentido horário para as duas malhas e vamos colocar em função disso as polaridades nos resistores. A fonte não muda. Então, o traço maior é mais, o traço menor é menos, mais e menos. E os resistores para a corrente nesse sentido, eu tenho uma queda no resistor I1 e uma queda no resistor I2, R2, certo? Malha número 2, eu vou ter uma queda no resistor R2 conforme indicado aqui, porque a corrente está nesse sentido. Vou ter uma elevação nessa bateria e uma queda no R3 conforme indicado aqui. Como nós já discutimos anteriormente, esse resistor no ramo intermediário, ele está sujeito a duas correntes, portanto, por isso que aparecem duas polaridades diferentes, uma aí para cada corrente de malha que eu adotei, certo? Então, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, uma para cada malha. Corrente nesse sentido, eu tenho uma queda de 10, menos 10, uma queda 4 e 1, menos 4 e 1, uma queda 3 e 1,
menos I2. Vou repetir isso exaustivamente. Não inverta isso aqui. Eu estou falando da malha 1, então é I1 menos I2, não é I2 menos I1, certo? Duas correntes no ramo, a corrente resultante é a diferença das duas, mas o I1 vem primeiro. I1 menos I2, porque eu estou falando da malha 1. Uma queda de 12 volts, menos 12, igual a 0. Tapinha na equação aí, menos 7,1 mais 3,2 igual a 22, equação 1. Malha 2, temos aqui a malha 2, vou ter uma elevação de 12, uma queda 3 e 2 menos I1. Estou falando da malha 2, então é I2 menos I1, não é I1 menos I2. Então, menos 3 e 2 menos I1. E uma outra queda no outro resistor de menos 12 e 2 igual a 0. Certo? Rearranjo a equação. 3 e 1 menos 15 e 2 menos 12. Equação número 2. Bom, temos duas equações. Eu vou pegar a equação número 1 e vou multiplicar ela por 5. Vou multiplicar essa equação por 5 para poder matar a corrente I2 no sistema. Então, menos 35 e 1 mais 15 e 2 igual a 110. Multipliquei a equação número 1 inteirinha, né, os dois lados da igualdade, por 5. E a equação 2 eu mantenho a mesma. 3 e 2 menos 15 e 2 igual a menos 12. Vou somar as duas equações, então eu posso matar aqui, cancelar o 15 e 2. Tá certo? Então fica menos 35 mais 3, 32 menos 32 e 1, igual a 110 menos 12, que vai dar 98. E 1 vai me dar menos 3,06. Então, corrente negativa, eu adotei o sentido horário, conforme nós combinamos, porém a corrente real está no outro sentido, porque o valor deu negativo. Vou escolher qualquer uma das equações aqui e vou substituir o I1 por menos 3,06. Então, 3 vezes menos 3,06, menos 15,2 é igual a menos 12. Peguei essa equação aqui e substituí o I1 igual a menos 3,06. O I2 é igual a 0,188 amperes. Então, o I2 deu um valor positivo. Significa que esse sentido está correto. Então, a corrente I2 é para lá. Bom, se lei dos nós, somatório das correntes que entram tem que ser igual ao somatório das correntes que saem. Eu tenho uma corrente saindo para cá e outra saindo para cá. Portanto, essa daqui só pode estar entrando no nó. O único sentido possível para a corrente IR2, respeitando a lei de Kirchhoff das correntes, é que ela esteja para cima. Tá certo? Então, IR2 é igual a I1 mais I2. Né? Chegando 1, isso que está chegando é igual à soma do que está saindo. IR2 é igual a I1 mais I2. Vou usar os valores positivos de corrente, porque eu estou analisando aqui o sentido correto das correntes, né? Correntes positivas. Então, IR2 é igual a 3,06 mais 0,188. IR2 é igual a 3,25 amperes, certo? Agora, no exercício número 19, ele dá um circuito e, além dele pedir o valor das correntes, ele também pede que seja calculada aqui a diferença potencial entre esses pontos A e B. Né? Eles chamam um de A e outro de B, aí, tensão AB. Ele pede que seja calculado essa diferença de potencial. Então, imagine que eu vou colocar um multímetro aqui e eu vou calcular o valor que seria a leitura desse multímetro. Certo? Então, método das malhas. Vamos adotar as correntes no sentido horário, como nós combinamos. A bateria é fixa, independente do sentido da corrente. Traço maior positivo, traço menor negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Corrente 1 nesse sentido, eu vou ter uma queda nesse resistor conforme indicado. Uma outra queda no R3. E aqui é a bateria. Mesma coisa na malha 2. Nesse sentido, tenho uma queda nesse resistor. Uma queda nesse resistor conforme indicado, e, novamente, o resistor do ramo intermediário ele possui aí duas polaridades, porque é uma para cada corrente de malha, certo? Então, vamos equacionar a malha 1 através da lei de Kirchhoff das tensões.
sentido horário também, para a lei de Kirchhoff das tensões. Então eu vou ter uma queda de 25 na bateria, né? Nesse sentido eu vou do mais para o menos 25, menos 2 e 1, menos 2 e 1, menos 3 e 1, menos e 2. Estou na malha 1, então é I1 menos I2, não é I2 menos I1. Faço a diferença porque tenho duas correntes presentes aí nesse ramo. Malha 1, I1 menos I2. E uma elevação de 60 nessa fonte aí. Então, mais 60 igual a 0. Rearranjo a equação. Menos 5 e 1 mais 3 e 2 igual a menos 35. Certo? Malha 2, lei de Kirchhoff, das tensões na malha 2. Eu vou ter, então, uma elevação de 6. Uma elevação de 6. Menos 5 e 2. Menos 20. Na bateria eu vou do mais para o menos. Menos 20. Menos 60. 3 e 2 menos I1. Estou analisando a malha 2, então o I2 vem primeiro aqui na diferença. Certo? A corrente é a diferença das correntes, mas o I2 vem primeiro porque eu estou na malha 2. Igual a 0. Então, 3 e 1 menos 8 e 2 igual a 74. Agora, para eu poder cancelar uma das correntes, como eu fiz anteriormente, eu vou multiplicar a primeira equação por 8 e a segunda equação por 3, de modo que eu consiga mais 24 e menos 24. Né? Então, eu quero transformar esse membro do I2 no mesmo valor. Né? Então, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 3. Se eu multiplicar a de cima por 8 e a de baixo por 3, esses dois vão assumir o mesmo coeficiente. Tá certo? É isso que está feito aí. Então, eu vou ficar com menos 41 mais 24 e 2 igual a menos 280. 9 e 1 menos 24 e 2 igual a 222. Quando eu somar as duas equações, eu cancelo o I2. E fico com menos 31 e 1 igual a menos 58 e 1 igual a 1,87 amperes. Então, eu acertei o sentido da corrente aqui. Certo? Então, a corrente I1 está subindo. Corrente I2, basta eu escolher qualquer uma das equações aí e substituir o valor de 1 por 1,87. Então, eu peguei 3, eu peguei essa daqui, ó, 3 e 1, 3 vezes 1,87, menos 8 e 2 igual a 74. Essa equação aqui, do jeito que ela está aqui. E 2 igual a menos 8,55 amperes. Corrente negativa significa que esse sentido é o contrário. Então, a corrente I2 está nesse outro sentido aqui. Está para lá. Então, como é que vai ser a corrente no resistor número 3? Eu tenho as duas correntes aqui chegando no nó. Então, essa daqui só pode estar saindo do nó. Para respeitar a lei de Kirchhoff das correntes, necessariamente essa corrente no R3 ela tem que ser para baixo. Então, IR3 é igual a I1 mais 2. Somatório das correntes que estão chegando é igual ao somatório das correntes que estão saindo. IR3 é 1,87 mais 8,55, porque eu já corrigi o sentido, né? Então eu não vou usar o valor negativo. Né? Eu corrigi o sentido para chegar nessa conclusão aqui no nó, para fazer a análise do nó. Então eu uso o valor positivo da corrente. 8,55 e R3 é igual a 17,1 ampere. Bom, para descobrir a diferença de potencial aqui, eu preciso saber qual é a corrente que passa pelo resistor de 5. Né? E nós já sabemos, a corrente do resistor de 5 é a corrente I2. Então, I2 é igual a 8,55. Nesse trecho aqui, com a corrente passando nesse sentido, eu vou ter uma elevação de 20 e uma queda de 8,55 volts. Né? Então, eu tenho aqui uma bateria de 20 volts, um resistor de 5 ohms, e a corrente está nesse sentido aqui. Tem o mais da bateria e o menos. Vou ter uma queda no resistor de mais para o menos,
certo? Perceba que essa queda aqui ela está ao contrário dessa, né? Porque essa daqui foi quando eu fiz a análise da malha com o sentido da corrente invertido, certo? Então é isso aqui que eu tenho. Eu tenho uma elevação de 20 e depois tenho uma queda no resistor. Então é 20 menos 5 vezes 8,55. Tensão AB é igual a menos 22,75 volts, certo? Nesse outro aqui ele dá uma fonte de corrente para a gente aí, né? Então, nós vimos no vídeo anterior como que a gente fazia para converter essa fonte de corrente numa fonte de tensão. É isso que nós vamos ter que fazer para poder, então, resolver o circuito por análise de malhas, né? Então, isso aqui é a nossa fonte de corrente, certo? Uma resistência em paralelo com a fonte. Nós vamos transformar isso aí numa fonte de tensão. Nós vimos lá como se fazia isso. O valor da fonte de tensão, então isso aqui vai ser transformado nisso. E o valor da fonte de tensão é essa resistência vezes o valor da corrente da fonte. Nós vimos lá como é que se faz isso, está no outro vídeo lá. Então, E igual a RS vezes I, E igual a 9 volts. E a resistência é a mesma, está lá no outro vídeo, 9 e 3. Então, substituímos todo esse bloco aqui por uma fonte de tensão em série com um resistor. Agora sim, agora isso aqui ficou igual ao que a gente tem visto aí anteriormente. Tá certo? Eu tenho duas malhas, eu vou adotar no sentido horário. As correntes, as fontes são fixas, mais e menos, mais e menos e mais e menos. E para cada sentido de corrente, eu vou ter para o I2 mais e menos, mais e menos e mais e menos. Para o I3, eu vou ter mais e menos e a bateria é fixa. Vamos aplicar a lei das malhas de Kirchhoff também no sentido horário nas duas malhas. Então, para essa malha, que eu chamei de malha 2, né? Essa malha onde tem o I2, eu vou ter uma elevação de 9, uma queda de 3,2, menos 3,2, uma queda de 4,2, menos 4,2, uma elevação, aqui passa do menos para o mais, uma elevação de 6 e uma queda de 6,2 menos I3. Estou tratando da malha I2, da malha 2, né? Então, a diferença entre I2 e I3, o I2 vem na frente, porque eu estou falando da malha 2. I2 menos I3 igual a 0. Então, rearranje a equação. Menos 13,2 mais 6,3 igual a menos 15. Equação número 1. Fazendo, então, a mesma coisa para a malha 2, eu vou ter uma queda, malha 3, desculpe, malha 3, eu vou ter uma queda, menos 6 e 3 menos I2, menos 6 e 3 menos I2, menos 8 e 3 igual, e menos 4, porque eu tenho uma queda aqui, eu vou do mais para o menos na bateria. Menos 4 igual a 0. Rearranje a equação, 6 e 2 menos 14 e 3 é igual a 4. Está aqui as duas equações que nós conseguimos, né? Então eu vou fazer a exemplo do que eu fiz no anterior, eu vou multiplicar a equação de cima, né? Eu quero cancelar aqui o I3. Eu vou multiplicar a equação de cima por 14, eu tenho 14 e 6, eu vou multiplicar a de cima por 14 e a de baixo por 6. Então eu vou obter o mesmo coeficiente aqui. Fazendo isso, né, dos dois lados de cada equação, eu tenho menos 132,2 mais 84,3 igual a menos 210, 36,2 menos 84,3 igual a 24. Como eu falei, nós conseguimos o mesmo coeficiente aqui para o I4, porém com sinais trocados, né? Então eu cancelo o I3, fico apenas com o I2, soma disso aqui vai dar menos 146,2, isso aqui cancelou, e do outro lado eu tenho menos 210 mais 24, menos 186, o I2 vai dar 1,27 amperes, certo? Pego aqui qualquer uma das equações, eu peguei essa daqui, 6 vezes I2, que é 1,27, menos 14,3 igual a 4, e 3 é igual a 0,26 amperes. Então, nós acertamos o sentido das correntes, né? Deram positivo lá, então realmente o I2 é para cá e o I3 é para cá, certo? E ele também pede, então, que seja calculada a diferença de potencial entre os pontos, esse ponto A e B. Então, é a diferença de potencial aqui, né? Entre esses dois pontos.
Então nós temos lá o resistor de 4 ohms e a bateria de 6. Descobrimos quanto é o I2, sabemos o sentido dele, né? O I2 é para lá. Então eu tenho uma queda no resistor, conforme indicado aqui, e aqui um ganho, né? Um aumento na bateria. O I2 é 1,27, 4 e 6 volts. Então o VAB é 6 menos 4 vezes 1,27. A diferença de potencial entre A e B é 0,92 volts. Então aqui um exercício interessante, né? Era necessário fazer aqui essa transformação da fonte. É o que nós vimos aí no vídeo anterior e não tínhamos aplicado até então. Tá certo? Espero que tenha ficado claro, então. Eu vejo você no próximo vídeo.